Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e que a gente tem tratado aqui sobre esse assunto tão importante que é o Novo Testamento, especificamente a primeira carta de João. A gente está testando um setup novo aqui, diferente. Espero que tudo funcione bem e que você aprenda bem aquilo que a gente está querendo passar dentro do nosso contexto hoje, certo? Muito bem. Começando hoje, a gente está tratando aqui sobre, na verdade, a gente passou para uma nova sessão e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas esta sessão se chama Encorajamento para Crentes de Diferentes Níveis de Maturidade. É interessante a gente pensar sobre isso aqui, porque essa é uma passagem que vai falar sobre os jovens, filhinhos, pais, inclusive é uma passagem que gera uma certa discussão sobre a que exatamente isso diz respeito, certo? Então eu achei interessante essa passagem e quero passar sobre ela hoje para que a gente entenda melhor. Então, só para que você se contextualize aí dentro daquilo que a gente tem colocado, dentro da nossa análise, que você pode chamar de esboço também, nós temos aqui um prefácio, né? A gente já passou por esta parte aqui, em que nós tratamos sobre um prefácio concernente à palavra da vida. Então é como se fosse um prólogo, e a gente já viu que João gosta desses prólogos, né? A gente vê lá em João, no seu evangelho, em que ele tem um prólogo bem interessante, tratando sobre as questões aí com respeito ao verbo da vida, tudo aquilo que pensamos, aquilo que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida e toda aquela questão que a gente já analisou em aulas anteriores. Então, a gente passou por uma seção maior, né, do capítulo 1, versículo 5, até do capítulo 2, versículo 2, em que se veem as reivindicações de que se conhece a Deus, testadas pelas atitudes em relação ao pecado. A gente tratou sobre esse assunto aí, que inclusive é um tema recorrente em João. A gente já falou sobre isso muitas vezes, então não precisa repetir tanto isso, só simplesmente mencionar que João, foi a primeira João, a sua primeira epístola foi escrita para pessoas que precisavam saber o que era de fato o cristianismo, né? Na verdade, elas precisavam ser mais seguras daquilo que elas criam, ou seja, elas precisavam saber, poxa, isso que eu creio é verdade mesmo, porque tem gente que está vindo aqui ensinar o que não é verdadeiro. Então, de fato, aquilo que eu aprendi desde o princípio é verdadeiro, e João está tentando enfatizar e fortalecer a fé dessas pessoas, mas ao mesmo tempo ele também está trazendo para essas pessoas da seguinte forma: olha, vocês precisam saber que quando chegarem pessoas daí de fora, os divisionistas, e quando eles estiverem ensinando uma falsa doutrina, um falso ensino, olha, vocês precisam saber o que é ser um cristão verdadeiro. E essas pessoas vão fazer reivindicações: eu conheço a Deus, eu tenho mais intimidade com Deus. Então, se você diz que conhece a Deus, que ama a Deus, e que na verdade você não ama o seu irmão, então você na verdade não é um cristão verdadeiro. Então essa foi uma forma, né, entre outras, que João trata essa questão sobre as reivindicações. Então, de 1:5 a 2:2 são as reivindicações de que se conhece a Deus, testadas pelas atitudes em relação ao pecado. E depois, no capítulo 2, versículos 3 a 11, novas reivindicações, mas estas testadas pela obediência, certo? Então, basicamente, ele está tentando enfatizar que esses irmãos precisavam analisar aquilo que se reivindicava. Eu sou um cristão, e é uma palavra bem importante para hoje, né? Muitas pessoas se professam cristãs hoje, se professam evangélicas, crentes, reformados, enfim, não são muitas palavras, muitos adjetivos que as pessoas usam para se definir hoje, e a gente precisa saber se essas pessoas são de fato cristãs ou não. E nesse sentido, João ele fortalece a fé desses cristãos, e também ele amplifica a forma deles de entenderem o que é ser um cristão verdadeiro. Muito bem, tem um sol um pouco batendo aqui no meu rosto, mas vai já passar, né?
Prosseguindo aqui, eu quero tratar sobre a nossa sessão de hoje, que é do capítulo 2, versículos 12 a 14, certo? O encorajamento para crentes de diferentes níveis de maturidade. A gente vai ver João agora, ele está tentando, como eu falei, ele está tentando fortalecer a fé desses irmãos. Fortalecendo essa fé, ele está querendo dizer algo importante, algo que vai encorajá-los, que vai colocá-los para cima, né? Não no sentido simplesmente de uma autoajuda, digamos assim, né? Na verdade, ele quer que esses irmãos fortaleçam em Cristo, obviamente, e que eles possam se proteger daqueles que ensinam um falso ensino. Então, nesse sentido, João, ele traz esse encorajamento aí. Então, sem mais palavras sobre isso, vamos olhar já para o texto e depois a gente faz uma breve análise sobre essa passagem, tá? Muito bem, nós começamos aqui com o 1 João 2, versículos 12 a 14, vou ler o texto em português para a gente ir analisando. Pronto. Filhinhos, eu vos escrevo. Então, vamos agora para o nosso texto aqui. Bom, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bom, analisamos, na verdade lemos esse texto aqui e antes de passar para o grego, já quero chamar a atenção para algumas palavras importantes aqui que a gente tem, certo? Em primeiro lugar, nós temos aqui, quando a gente começa a palavra filhinhos, tecna, né, que a gente vai analisar melhor. João começa falando sobre esses filhinhos e logo depois ele fala sobre pais e jovens, e depois ele volta para filhinhos. E aí a questão fica, né? Do que João está falando? Está falando é comum as pessoas acharem que ele está falando, né, sobre crianças na fé, digamos assim, jovens, aqueles que têm alguma maturidade, mas nem tanta fé ainda, e os mais maduros na fé. E por isso ele chama de crianças, filhinhos, jovens e pais, certo? Essa é uma opção, algumas pessoas criam assim e tal, mas a gente começa a analisar de uma forma mais cuidadosa, a gente começa a perceber que provavelmente não é isso que João está fazendo, certo? Então a gente vai analisar de uma forma mais cuidadosa aqui para entender, né? Talvez seja, poxa, mas o que é então? Tá, a gente vai chegar lá. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então ele está chamando a atenção aqui para o que esses filhinhos eles precisam entender. Ele diz a razão, certo? É importante lembrar o porquê aqui, né? A gente vai chamar a atenção também das conjunções no grego. Então ele diz, olha, eu escrevo para vocês porque os vossos pecados são perdoados. Eu escrevo para vocês porque vocês são filhos de Deus. Porque eu posso falar com vocês assim. É interessante ele notar isso, né? Eu falo com vocês porque vocês são perdoados, vocês são meus irmãos. E é importante a gente chamar atenção para isso, porque João ele não está falando com qualquer tipo de pessoa, ele está falando com irmãos em Cristo. Ele chama as pessoas de filhinhos, uma afeição pastoral, né? Um cuidado de um pai para com seus filhos nesse sentido. Então ele diz, vocês têm os seus pecados perdoados por causa do seu nome, ou seja, por causa de Cristo, né? A gente vai ver que essa análise, a partir da nossa análise aqui, a quem ele está se referindo. Depois ele chama a atenção, pais, eu vos escrevo porque, então novamente ele dá uma razão, conheceis aquele que conheceis aquele que existe desde o princípio. João gosta dessa palavra, né? Arrei, princípio aqui, e é importante a gente chamar a atenção o seguinte, conheceis aquele que existe desde o princípio. Vocês conhecem esse que existe desde o princípio. A quem João está se referindo? Os pais conhecem, quer dizer que os pais conhecem o que existe desde o princípio e os filhos não conhecem, os filhinhos não conhecem? Bom, vamos entender aqui. Depois ele fala sobre jovens. Os jovens eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ora, por que ele está falando sobre os jovens, sobre os pais, sobre os filhinhos?
Esses jovens têm vencido o maligno, eles têm vencido Satanás na luta contra o pecado. Então, como a gente pode entender isso? É interessante uma análise um pouco mais cuidadosa, como eu falei, que essas palavras elas podem estar se referindo especificamente aqui em relação a filhinhos, pode estar se referindo a uma questão de uma acepção mais geral, certo? Então, João está sendo de uma forma mais geral aqui, fazendo uma referência mais geral aos cristãos a partir da sua expressão filhinhos, certo? E mais adiante, quando ele vai falar sobre os pais, esses pais podem estar então se referindo às pessoas que têm um maior nível de maturidade, não necessariamente cristão, mas um nível de maturidade porque ele tem mais idade. Então você vai lembrar aqui que os pais seriam a ideia de mais idade. E os jovens seriam a ideia, então, de menos idade. Não necessariamente menos idade de fé, mas menos idade de vida, enfim, de idade, né? Então, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Por que a gente entende assim? Porque quando a gente vai analisar essa questão aqui dos pais, a gente se pergunta, nossa, esses pais conhecem aquele que é desde o princípio? Sim, exatamente, ele conhece aquele que é eles conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, são pessoas mais avançadas em idade que conheceram pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo, certo? Essa é a ideia. E logo adiante ele vai passar sobre os jovens. Então esses jovens eu escrevo para vocês, vocês são jovens, vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno, vocês têm vencido as tentações com relação ao pecado. E é interessante perceber que no versículo 14 ele meio que repete aquilo que ele já falou. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ora, mas não eram os pais que tinham conhecido o Pai? E agora os filhinhos? Mas exatamente, agora como eu falei, a acepção para os que são os filhinhos é uma acepção que abarca, vamos dizer assim, os dois grupos de pessoas, né? Os mais velhos e os mais jovens, são os cristãos. Então, eu escrevo para vocês porque vocês conhecem o Pai. E aí você percebe mais uma vez João fazendo um reforço, certo? Um reforço da fé dessas pessoas. Por que um reforço? Porque eles precisam, como eu já coloquei, de encorajamento e eles precisam de clareza de que eles são crentes de fato, de que isso não é uma conversa, de que chegou novas pessoas aqui ensinando um evangelho diferente e agora eu não sei mais. Não, João está dizendo, vocês conhecem o Pai, vocês têm vencido o maligno, vocês não precisam de uma espiritualidade especial, algo impressionante que vai fazer com que vocês sejam de fato cristãos verdadeiros. Não, vocês já creem no evangelho verdadeiro, vocês não precisam mais do que isso, certo? Mais do que isso no sentido de um conhecimento especial, que era o entendimento lá dos gnósticos ou protognósticos, enfim. Prosseguindo aqui, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele falou a mesma coisa. Conheceis aquele, se você me seguir aqui, conheceis aquele que existe desde o princípio, conheceis aquele que existe desde o princípio. A gente vai passar pelo grego aqui e vai ver que é a mesma expressão, com uma diferença. A diferença é eu vos escrevi. Aqui no português foi traduzido com um pretérito imperfeito, né? Eu escrevi e pretérito perfeito, desculpe, eu escrevi. E no caso do no versículo 13 aqui, como você pode ver, eu vos escrevo. Então aqui nós temos o presente. Bom, vamos falar na hora do grego mais sobre isso aí, porque não adianta ficar falando aqui sobre a diferença do tempo verbal em português se a Bíblia foi escrita em grego, né? Só em questão de tradução. Eu acho que foi uma tradução boa, mas enfim, vai ficar mais legal quando a gente falar com relação ao grego nesse sentido. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Ora, mas que legal. Sois fortes, vocês que têm uma idade menor, vocês são fortes. Mas não é que vocês são fortes porque vocês são mais jovens, não é isso. Vocês são fortes porque
Porque a palavra de Deus permanece em vós, certo? E porque a palavra de Deus permanece em vós, vocês são fortes. Existe uma relação aí causal, tá? E por essa razão, porque vocês são fortes, e aliás, porque a palavra de Deus permanece em vós, então vocês são fortes, e porque vocês são fortes, então vocês têm vencido o maligno. É isso que aqui João está se referindo aqui. Beleza, eu queria ter passado assim, porque eu gosto de que você entenda, vamos dizer assim, você tenha uma clareza sobre o texto de uma forma em português, para a gente depois passar para o grego. Eu acho que faz sentido a gente fazer assim, tá? Então agora a gente está com o texto grego aqui na nossa frente, você está vendo aí na tela, né? Então vamos lá. Graphohymen, deixa eu me pegar aqui de uma forma que você possa acompanhar comigo. Graphohymen, technia, hoti afeontai hymen, hai hamartia diato onama autu. Graphohymen pateres, hoti egnokate ton ap aches. Graphohymen neaniskoi hoti nenikekate ton poneron. Egrapsahymen paidia hoti egnokate ton patera. Egrapsahymen pateres hoti egnokate ton apaches. Egrapsahymen neaniskoi hoti ishiroi este kai ho logos tu theu en hymen menei kai nenin kekate ton poneron. Bom, essa análise aí do grego faz sentido para a gente analisar um pouco algumas palavras que, quando a gente for fazer a tradução, a gente vai fazer de uma forma um pouco mais específica, mas aqui a gente já lança um pouco sobre o que vai acontecer, beleza? Então vamos lá. Graphohymen, a palavra grafo você deve conhecer, a palavra para eu escrevo, uma palavra interessante, né? De onde vem a palavra grafia, caligrafia, calose inclusive, né? Calose é a ideia de bom e grafia a ideia de escrita. Então caligrafia é uma boa escrita, que talvez você já tenha percebido que eu não tenho lá uma tão boa caligrafia assim, né? Mas enfim, ortografia, que tem a ideia de orto, né? De certo. Então ortografia, na verdade, é a ideia de escrever certo. Bom, a gente poderia falar um pouco mais sobre isso aqui, mas grafo, você então já sabe, gráfica tem a ver com escrita, tá? Então, grafo está aí no presente, grafo é igual grafo, né? Somente grafo, eu escrevo. Escrevo, hymen, a voz, technia, hoti, afeontai, hymen. Então, porque vocês foram os seus pecados perdoados, né? Na verdade, afeontahimin, e vocês foram perdoados. E hai hamartiai, então foram perdoados os pecados, né? Hai hamartia. Diato onoma autu, então onoma aqui nome e autu por conta do seu nome, né? Por causa do seu nome. Então, o dia com o acusativo, né, na verdade, está sendo colocado dessa forma aí. A gente vai aqui, então, para grafo, novamente, a expressão grafo e grafo, graphohymen, pateres. Então, aqui, ó, technia, filhinhos, né, como você deve lembrar aí, filhinhos. E agora, nós temos pateres, que são os pais. Pais. Hoti egnokate, então hoti é o nosso porquê, então deixa eu me chamar a atenção aqui do porquê, e hoti, o porquê. Grafo, hoti, né? Escrevo, hoti, porquê. Egnokate ton, então tem desconhecido, né? Ton, aquele, arres, né? Arres, lembra do arres, do princípio, né? Enarrei, ou seja, no princípio. Então, arres, princípio.
Então, aquele que é desde o princípio, grafo rimin, neaniskoi, que são os jovens. Hoti, porque... Você veja aqui quantas vezes aparece a palavra porque, né? Então, é uma palavra importante e interessante para a gente analisar. Nenikekate ton poneron. Aqui é uma palavra que a gente vai analisar, que tem a ideia de vencer, né? Então, tendes vencido. Ton poneron, tendes vencido o maligno. Égrapsa, e agora ele utiliza um outro tempo verbal, que é o tempo verbal aoristo do grego, certo? Você pode perceber aqui que nós temos um epsilon de aumento, tá? Esse epsilon indica pra gente que o que nós vamos ter é uma terminação secundária, e também a gente tem o sigma alfa. Você não tá vendo um sigma aqui nesse psi, mas na verdade existe um sigma aí, né? Na verdade, nós temos um pi, aliás, nós temos o φ aqui, né? Como a gente pode perceber, mais um sigma. Lá no quadro das oclusivas, a gente estuda isso um pouco aí no grego 1, e o φ mais o sigma, ele acaba se tornando um psi. Então, na verdade, nós temos um sigma alfa aqui do aoristo, mas ele só não está aparecendo aí pra gente de uma forma tão clara. Mas nós temos, sim, esse sigma alfa está aqui. Por isso termina em alfa, né? Então, égrapsa. Égrapsa, eu vos escrevi, vamos traduzir sim no passado, né? No pretérito perfeito. Mas paidia, ele usa uma outra expressão aqui, mas não tem muita dificuldade de entender que esse paidia, ele é o mesmo a esse tecnia aqui, tá? Que é filhinhos novamente, só que com outra palavra. Égrapsa rimê, não precisa fazer muita coisa em cima disso, um caso em cima disso, beleza? Vamos lá. Hot egnokate, então, novamente a mesma expressão, eu já chamei a atenção para isso. Lembra do hot aqui, como eu já vi que 1, 2, 3, 4 vezes já tem aparecido. E aí nós temos egnokate, a mesma expressão aqui, egnokate, certo? Ton patera, egnokate, ton aparres. Só que aqui vocês têm conhecido o pai, e aqui vocês têm conhecido aquele que é desde o princípio. Enfim, ton patera, certo? O pai. Patera, patriarca, a gente já falou sobre isso, eu acho, sobre essa palavra. Égrapsa, mesma expressão no aoristo, ela traz pra gente aí o rimen pateres, né? Égrapsa, eu vos escrevo, pais, né? Pais, vos escrevo, hoti, aí aqui, novamente, né? Egnokate ton aparres, egnokate, pronto. Egnokate, você tem aqui, egnokate ton aparres, egnokate ton aparres, a mesma expressão, aquele que é desde o princípio, né? Égrapsa rimene aniskoi hoti ishiroi este kairologos tu theu. Voltando aqui, então, égrapsa, novamente no aoristo, vos escrevi, neaniskoi, jovens, hoti ishiroi este, então vocês são fortes, vós sois fortes. Kai e rologos, lembra aqui do hot de novo, né? O porquê que a gente não lembrou. Rologos tu theu, palavra, uma expressão simples, né? A palavra de Deus. En himin, em vós, menei, permanece, menei, um verbo conhecido aí. Kai neni kekate, então tendes vencido, ton poneron, o maligno. Tivemos aqui, então, uma análise mais geral. Essa é a primeira aula deste novo módulo, né, desta sessão. Então, eu queria trazer de uma forma geral ainda para você. Espero que você tenha gostado desta aula. Nas próximas aulas, vamos seguir aquela nossa questão com relação às traduções, a análise de cada versículo, enfim, toda essa ideia que a gente sempre tem feito, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Valeu!